Olá, tudo bem? O Banco Central cortou a taxa de juros em 50 bips na sua reunião de setembro, como amplamente esperado. Isso não trouxe basicamente nenhuma novidade, inclusive com um comunicado que foi muito parecido àquele observado na reunião de agosto, evidentemente agora com a grande diferença de que a decisão de corte de 50 bips foi unânime. O balanço de riscos é basicamente o mesmo observado anteriormente, e a autoridade monetária continua sinalizando que para as próximas reuniões o ritmo de cortes de juros em 50 bips parece adequado. Isso tem uma implicação prática. Como nós temos somente 2 reuniões até o fim desse ano, uma aceleração do ritmo de cortes de juros, que era a nossa visão original para a reunião de dezembro, parece estar de fato fora do jogo. Com uma taxa terminal de 11,75 nesse ano, 9 no ano que vem e 8,5 em meados de 2025, o Banco Central projeta a inflação de 3,5 em 2024 e de 3,1 em 2025. Ou seja, existe uma convergência, mas ao contrário do que estava acontecendo no Copom de agosto, lá em 2025 não há cumprimento de meta. A projeção de inflação não é mais 3, ainda que 3,1% seja basicamente a mesma coisa. Esse sinal é um sinal importante para nos levar a entender que o Banco Central vê a trajetória de juros hoje presente no cenário de referência como adequada para promover a convergência inflacionária. Nos nossos modelos, nós sempre enxergamos que a potência da política monetária era menor do que a que aparece nos modelos oficiais. Ou seja, para uma determinada mudança na taxa Selic, a nossa variação da inflação projetada é menor. Usando o mesmo cenário de referência de juros, 11,75 no fim desse ano, 9 no fim do ano que vem e 8,5 em 2025, nós temos projeções de inflação que são mais altas do que as oficiais, porém que não infringem o regime de metas, ou seja, elas estão abaixo do limite superior da banda de oscilação que é autorizada para a inflação, no caso de 2024 e 2025, 4,5%. Em ambos esses anos, nossos modelos enxergam projeções de inflação na faixa entre 4,2 e 4,4. Portanto, sem cumprir a meta, mas também sem uma inflação do regime, o que em termos práticos nós interpretamos como que será de fato o objetivo a ser perseguido pela autoridade monetária, pelo menos nesse momento. Há uma questão adicional que merece comentários, ainda que eles não sejam tão sanguíneos como nós vimos alguns analistas fazerem. O balanço de riscos, como citei antes, é exatamente o mesmo da reunião de agosto, mas abaixo dele há a inclusão de um novo parágrafo que explicita que é necessário cumprir as metas fiscais estabelecidas no arcabouço para que se tenha um processo de convergência inflacionária e que, portanto, se tenha uma trajetória de juros declinante. Evidentemente, isso não é um tiro de canhão, não é dizer para o Ministério da Fazenda ou para a Secretaria do Tesouro que a trajetória de queda de juros e de queda de inflação está em risco por causa da política fiscal. Note que se assim fosse, isso apareceria de maneira mais dura no comunicado, por exemplo, fazendo parte do balanço, da parte negativa do balanço de riscos para a convergência inflacionária. Mas o fato disso aparecer no comunicado já é um sinal de que o Banco Central tem algum desconforto, ainda que nos pareça muito menor do que o que nós temos visto em algumas análises recentes. Vamos esperar como será divulgada a minuta da reunião do último Copom, que aparecerá na próxima semana. E ali nós teremos um pouco mais de discussão a respeito das pequenas mudanças de sinalização que ocorreram no comunicado. Mas, de maneira geral, fica o recado. O ritmo de corte de 50 bips será o ritmo perseguido pela autoridade monetária e esse ritmo deve ser mantido por um período mais longo. Até o fim desse ano, parece absolutamente improvável que nós tenhamos uma aceleração de ritmo de corte de Selic, como anteriormente nós imaginávamos. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Muito obrigado e até a próxima.